Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre aquela polêmica final do Comitê Masculino mais de 75 quilos. E aí, Hansoko versus Bob, essa é a maior discussão que está tendo nos grupos de karatê, né? E se a gente poderia ter um final diferente? O que realmente aconteceu? O que poderia ter acontecido? Será que essa é a imagem que vai ficar do karatê? Eu acredito que não, mas você confere tudo aqui no Karatê com Café. Então, começou a grande discussão, a grande polêmica das redes sociais, que é a questão do golpe, né? Que nocauteou o atleta do Irã. E se esse julgamento, se esse acontecimento realmente vai ter impacto significativo, positivo ou negativo no karatê. Bom, vamos por partes. O karatê. Na primeira parte, vamos se inscrever aqui no canal. Inscreva-se, compartilhe e vamos adiante. Vamos entender tudo o que aconteceu. Primeiro, não vai ter impacto sobre o que aconteceu nas Olimpíadas. Afinal de contas, o karatê é um esporte que todos os comentários desde que ele iniciou foi fantástico, né? Tanto no kata quanto nas lutas sensacionais, as lutas realmente o pessoal não estava acostumado a ver lutas tão boas, né, em jogos olímpicos, em jogos do que quer que seja, as lutas do karatê mostraram um diferencial realmente. E a apresentação de kata, eu sei que muitas pessoas não entendem, mas foi fantástico. Bom, vamos para o nosso assunto de agora, sobre o polêmico chute que tirou a vitória do atleta da Arábia Saudita. Bom, a luta estava muito bem encaminhada pelo atleta da Arábia Saudita com placar de 4-1. Foi quando aconteceu esse soco, onde o atleta do Irã se abaixa, né, da região Jordan para a região Chudan, e o atleta da Arábia Saudita desfere um chute com a perna da frente, um Kizami Mawashi, e acaba acertando bem naquele botãozinho que nós temos aqui no queixo, o botão do liga e desliga. E aí, o que acontece? Normalmente, as pessoas já dizem: "Ah, que show, fantástico, nocauteou, outro venceu a luta". Não, temos que cuidar, porque na regra do karatê, não no karatê esportivo aqui que está no Comitê Olímpico, não vale o nocaute, né? A pontuação é relativa a golpes com controle, tudo certinho, que mostre arte, controle, força, velocidade, mas que mantenha a integridade do atleta. Bom, para esses casos, nós temos o regulamento das competições da WKF. Bom, o que fala o regulamento? Quando nós temos um caso onde um atleta acaba sendo atingido e vai ao chão e o árbitro acaba abrindo contagem, o caminho se divide em duas áreas, tá? Abriu contagem e o atleta permaneceu no chão, ficando mais de 10 segundos, a coisa é certa, não tem mais luta, a luta acabou ali. Agora, o próximo ponto é saber quem foi o responsável por esse incidente. Você deve estar se perguntando o que esse maluco do Karatê com Café está falando sobre arbitragem. Bom, antes de ser o maluco do Karatê com Café, eu já fui diretor de arbitragem durante muitos anos aqui no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Fui árbitro da Confederação Brasileira de Karatê, treinei vários árbitros, preparei árbitros. Isso, já fiz muito, já arbitrei muita competição estadual, nacional. Então, tenho um pouquinho de conhecimento das regras, tá? Bom, voltando ao assunto. Quando acontece esse nocaute, né, que passou os 10 segundos, o árbitro tem que tomar a decisão. A culpa foi de quem chutou
ou a culpa foi de quem recebeu. Ali nos Jogos Olímpicos, a arbitragem julgou, né, que a culpa foi de quem chutou. Então, eles fizeram um procedimento correto dentro dessa visão, né? Se o atleta tem a sua condição de luta zerada, ou seja, ele não tem mais condição de lutar, afinal de contas, ele foi nocauteado. Então, esse atleta é retirado, né? O médico que analisou ele informou o árbitro que ele não tem mais condições de luta, então o árbitro penaliza com hansoku, que é a desclassificação da pessoa que desferiu o golpe e tirou a condição de luta do outro lutador. Então, esse atleta acaba sendo desclassificado e perde a luta. E o vencedor da luta acaba sendo o atleta, aquele que foi nocauteado, certo? Isso foi o que aconteceu nos Jogos Olímpicos agora. Tem grande discussão porque existe o tal de Mubob. O que é esse tal de Mubob? O Mubob é quando o atleta se expõe. Ele, digamos, não se protege, faz ataques sem se proteger, coloca a sua integridade em risco. E, para alguns, isso foi o que o atleta do Irã fez. Ele se abaixou, né, entrou, como te diz até, é o mergulho, né, aquele famoso mergulho para bater o Gyakuzuki. E daí só que já entra o seguinte, né? Olhando as imagens, a gente vê que ele faz um mergulho e faz um mergulho numa distância não muito apropriada para isso, tá? Ele fez um mergulho meio de longe, assim, então, e sem nenhuma defesa. Tanto é que o chute entra ali pela lateral onde ele tá vindo e ele não pega no braço, não pega nada, ele não tem nenhuma defesa nesse mergulho. Isso é muito perigoso, né? Muitas vezes, imagina se o outro atleta tivesse resolvido dar um maigiri, um chute frontal, ia pegar ia dar de joelho na cara do outro. Então, esse podia ser muito pior, né? Então, quando o atleta faz uma técnica que ele se expõe e acaba recebendo um golpe, né? Ele passa a ser o responsável por aquilo que possa ocorrer. No caso, se os juízes tivessem escolhido a parte como Mubob, ou seja, o responsável pela lesão foi o atleta do Irã. Bom, o atleta do Irã, a luta está encerrada, tá? Acabou os 10 segundos, a luta está encerrada. Bom, agora, como a gente julgou, no caso, a gente pode julgar que tenha sido Mubob, o atleta do Irã, né, receberia a advertência de Mubob. Após isso, ele seria ele iria receber Kiken, porque ele não estaria mais na luta, ele estaria fora da luta, ele receberia Kiken, que seria tipo abandono, e a vitória seria do atleta da Arábia Saudita. Certo? Então, esses são os dois caminhos que poderiam ter ocorrido nessa situação. Podemos culpar a arbitragem por alguma coisa, por ter acontecido, ou poderia ter sido diferente? Não, não podemos, né? Porque é uma questão de julgamento. Nós estamos vendo em vídeo, com replay, câmera lenta, de vários ângulos, e a arbitragem está lá vendo e decidindo em um único momento, certo? Então, é uma questão de julgamento. Eu teria um outro, você pode ter outro, o árbitro teve o dele, mas temos que respeitar. A arbitragem, dentro do julgamento dela, fez tudo corretamente, certo? Pode não ter sido o caminho que eu teria escolhido ou que você teria escolhido, mas o caminho que eles escolheram, eles seguiram todo o procedimento de forma correta, certo? Então, eles seguiram realmente o regulamento corretamente. Entenderam? Sim. Vocês querem conversar sobre isso? Mande sua sugestão, crítica, dúvida, comentário aqui no nosso vídeo. E não esqueça, para você pode ser uma coisa simples, aquele clique de inscrição, aquela curtida, aquele compartilhamento, mas para nós faz muita diferença, certo? Então, inscreva-se no canal, curta e vamos continuar torcendo para o Karatê, para que a gente tenha sempre eventos espetaculares, assim como nos Jogos Olímpicos. Afinal, o pessoal do Karatê estão
todos de parabéns. Ok? Muito obrigado, pessoal. Continue com o Karatê com Café, acompanhando novidades e dicas e comentários. Teremos muitas lives sobre os Jogos Olímpicos. Afinal de contas, eu esperei 30 anos, então agora tenho 30 anos de comentários para fazer sobre os Jogos Olímpicos. Muito obrigado e continue conosco. Um grande abraço, até a próxima. É isso mesmo. Fui! Blah, 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 blah.